Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, sexta-feira, dia 26 de janeiro, está em Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Hoje, em comunhão com toda a igreja, nós celebramos a memória obrigatória dos santos Timóteo e Tito. Os dois eram bispos. E a gente convida você hoje a acompanhar o Inspira Santo para conhecer e rezar um pouco com a história desses dois santos que a liturgia de hoje celebra. Aqui no Palavra Encarnada, nós vamos nos voltar mais especificamente para o Evangelho da celebração de hoje, que é um Evangelho que foge um pouco daquela sequência que nós estávamos seguindo no tempo comum do Evangelho de Marcos, porque é um Evangelho que é ligado diretamente à celebração de São Timóteo e São Tito, bispos. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Meus irmãos, hoje nós acompanhamos esse trecho do Evangelho de Lucas, que apresenta Jesus escolhendo e enviando os seus discípulos. O começo do Evangelho diz o seguinte: o Senhor escolheu outros 72 discípulos. Por que outros? Porque ele já havia escolhido os 12 apóstolos. Então, além dos 12 apóstolos, ele escolheu outros 72 discípulos e enviou esses discípulos à frente dele para os lugares onde ele precisava ir. E esses discípulos, assim como os apóstolos, eles iam de 2 em 2. Ou seja, ele não envia ninguém sozinho. Ele envia cada discípulo acompanhado por um outro. Até porque, como nós já refletimos algumas semanas atrás, aqui no Palavra Encarnada, esse testemunho de fraternidade, esse testemunho de comunhão faz parte do anúncio do Evangelho. Que as pessoas vissem como os discípulos de Jesus viviam entre si, isso fazia parte da evangelização. Esse testemunho de fraternidade, de comunhão. Por isso vale sempre, e mais uma vez, vale a pena a gente refletir como está sendo o nosso testemunho de fraternidade e de comunhão na nossa evangelização. Lembrando que esse testemunho ele tem uma grande força. É aquilo que a gente já falou e já rezou tantas e tantas vezes. É o vejam como eles se amam. Aquele escritor antigo, Tertuliano, aliás, que dizia que os pagãos olhavam para o modo como os discípulos de Jesus viviam, e eles, admirados, diziam: vejam como eles se amam. É por isso que Jesus não envia ninguém isolado, ninguém sozinho. Ele envia 2 a 2, exatamente para que eles possam dar um testemunho de vida fraterna, um testemunho de vida compartilhada. Isso faz parte da evangelização e tem uma grande força evangelizadora. Além disso, Jesus envia esses discípulos 2 a 2 e deixa para eles muito claro por que eles precisam ser fiéis. Ele diz: olha, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja,
aqueles que são escolhidos e enviados por Jesus, eles não são a maioria das pessoas do mundo, porque infelizmente a maioria não escuta o chamado. A maioria não se deixa interpelar, não se deixa chamar, não se deixa enviar. Por isso, esses mesmos discípulos que são enviados, eles são chamados a rezar. Por quê? Eles precisam pedir, como diz aqui Jesus, eles precisam pedir ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Então, os discípulos enviados de Jesus, eles não devem querer ter uma coisa restrita, um sentimento de só eu sou enviado, eu sou uma raridade, olhem para mim. Não, ele deve se alegrar quando há mais pessoas para colaborar com a missão, para dividir a missão com ele. Às vezes tem pessoas que têm essa tentação de querer centralizar tudo, de tudo ter que passar por elas. Não, é preciso rezar, tendo a consciência de que há poucos trabalhadores para a messe. A missão é muito grande e há pouca gente que se põe a serviço. Então, como é que aparece alguém querendo servir também e você vai expulsar essa pessoa, vai afastar essa pessoa através de um acolhimento ruim, de uma falta de fraternidade, de um egoísmo, de uma falta de sensibilidade, saber que o outro tem o tempo dele de conversão? Às vezes a gente age como quem não entende a seriedade da missão. Aparecem pessoas querendo servir e a gente, de um jeito ou de outro, acaba afastando essas pessoas. Pelo contrário, nós somos chamados a atrair mais pessoas para colaborar na evangelização e rezar para que Deus envie mais trabalhadores para a messe. Além disso, esses discípulos enviados, eles são enviados como cordeiros para o meio de lobos. Ou seja, os discípulos enviados por Jesus, eles têm que estar prontos para a provação. Eles são cordeiros no meio de lobos, ou seja, haverá perseguições, haverá lobos que vão querer atrapalhar a missão desses cordeiros, vão querer se alimentar deles, vão querer destroçá-los. Os discípulos, os enviados, eles têm que estar prontos para a provação. E às vezes a gente é enviado por Jesus e na primeira provação que aparece, a gente esmorece. Pelo contrário, pessoal, cada provação deveria aumentar o nosso fervor, o nosso amor, a nossa caridade ardente, por querer servir ainda mais, até porque essas provações, essas perseguições, elas nos assemelham ao Cristo. Quantas vezes nós rezamos pedindo a graça de ter os mesmos sentimentos de Cristo? Ora, como é que nós vamos ter os mesmos sentimentos dele se nós não queremos passar pelas mesmas coisas que ele passou? Sim, aqueles mesmos sentimentos que Jesus tinha diante daqueles que o perseguiam, daqueles que o faziam mal, são sentimentos que vão brotar no nosso coração ressuscitado quando nós estivermos diante de perseguições, de tribulações, de provações, de pessoas que nos fazem mal, que falam mal de nós. É aí que nós somos chamados a ser cordeiros, mansos e dispostos ao sacrifício, assim como Cristo, o Cordeiro de Deus, foi, semelhantes a ele, que se pôs como cordeiro no meio de lobos, para dar a vida e a partir do sacrifício do cordeiro, do seu sacrifício, gerar salvação. É assim que nós somos chamados a ser também, como cordeiro pronto a se imolar, com alegria, para gerar alegria e salvação, nos unindo ao sacrifício único e perfeito do Cordeiro de Deus, que é o próprio Cristo. Nos unindo a esse sacrifício e disseminando a paz, dizendo às pessoas: a paz esteja nessa casa, ministrando a paz, comendo e bebendo do que tiverem, ou seja, convivendo com as pessoas, se deixando ser amados. Sim, na missão, não apenas nós damos, mas nós também recebemos. E esse traço de humildade precisa ser uma característica do missionário, como Jesus deixa claro aqui. O missionário não é somente alguém que dá, mas alguém que também precisa ter a humildade de receber. É soberba nós acharmos que só temos o que dar. E quando tem alguém para dar alguma coisa que nós precisamos, nós dizemos: não, eu só dou. Na prática é como se você estivesse dizendo: eu sou Deus. Não, você não é Deus. Você precisa receber. Seja humilde.
Seja humilde para perceber que você precisa dos outros. Que você, mesmo como missionário que está ali para evangelizar os outros, você precisa deles também. Da ajuda deles também. Seja humilde, não seja soberbo, não seja como o demônio que se acha Deus. Não se ponha no lugar de Deus. Você precisa dos outros. Você precisa de ajuda. Seja humilde. Os discípulos precisam ser despojados, não levar nada pelo caminho. Sandália, bolsa, ser simples. Não precisar de muitas coisas. Aí eu só vou servir se eu tiver isso. Eu só vou evangelizar se eu receber aquelas coisas em troca. Se eu tiver essa estrutura. Não. Ser despojado, ser simples, ser humilde. O missionário precisa ser assim. E aí a gente poderia se perguntar, porque Jesus diz aqui no final do Evangelho, curem os doentes. Quando ele chama e envia os apóstolos, ele diz, expulsem os demônios. E a gente poderia dizer, ou pensar, caramba, mas como é que eu vou curar os doentes? Como é que eu vou expulsar os demônios? Pessoal, eu não sei se vocês já pararam para refletir sobre isso, mas Deus nos deu um carisma. E pela graça desse carisma, nós podemos ser instrumentos para gerar ressurreição onde nós estamos. Você já parou para pensar nisso? A autoridade que Jesus, na sua imensa misericórdia, nos deu de gerar ressurreição onde nós estamos. Nós podemos gerar ressurreição no meio do Oitão Preto. Nós podemos gerar ressurreição na Praça do Ferreira. Nós podemos gerar ressurreição no nosso ambiente de trabalho, na nossa família. A partir da experiência com o mistério cristológico, essa experiência, esse encontro, gera frutos de ressurreição e de ressurreição em todas essas realidades. É uma grande autoridade que Jesus nos confiou. E nós precisamos tomar posse disso, não por presunção, mas por vocação. Ou seja, não com soberba, não com arrogância, mas com profunda humildade. Meu Deus, se o Senhor me deu essa autoridade, é para ser colocada a serviço, é para gerar frutos, é para que eu me consuma com alegria, para gerar salvação. Assim como ele enviou esses discípulos dizendo, curem os enfermos, ele nos enviou a partir do nosso mistério cristológico dizendo, gerem ressurreição. Eu dou para vocês essa autoridade. Sim, quem gera ressurreição, quem gera salvação, no fim das contas sou eu. Mas eu dou para vocês essa autoridade. Gerem ressurreição. Tomem posse dessa graça que vem com o carisma que eu lhes confiei. Gerem ressurreição. Vocês têm essa autoridade que eu lhes confiei. Tomemos posse disso, pessoal. Ele nos envia e conosco vai uma graça extraordinária, fruto da misericórdia de Deus. Ele nos enviou com a autoridade para gerar ressurreição nos lugares onde nós estivermos, nos lugares mais improváveis para que isso aconteça. Nós temos a autoridade em Deus para gerar ressurreição. Tomemos posse disso. Não é pouca coisa. E o Senhor não nos deu isso porque nós somos melhores ou superiores aos outros. É simplesmente porque Ele nos deu um carisma. E esse carisma serve para gerar salvação. A partir da igreja, para a humanidade ferida. Tomemos posse dessa graça. Tomemos posse da missão que o Senhor confia a cada um de nós. No meio desses discípulos enviados no Evangelho de hoje, estamos nós, eu e você. Tomemos posse dessa graça, porque é o próprio Senhor que nos envia, que nos chama, que nos prepara e que nos envia. E que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.